Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taveira e nós vamos resolver juntos uma questão sobre movimento uniforme da prova do UniP, aplicação 2016.2. Vem comigo! Com base na análise do gráfico, que representa a posição de uma partícula em função do tempo, é correto afirmar que, bem, o gráfico que ele nos fornece da posição da partícula em função do tempo é esse gráfico que está aí na sua tela. Então, para cada alternativa, nós vamos fazer uma análise particular. Vamos juntos. Olha só. Nessa letra A, ele fala que a partícula permaneceu em repouso no trecho B. E aí, se a gente for destacar o trecho B é exatamente esse trecho aqui, ok? Onde você percebe que o tempo está passando, ou seja, entre 2 e 4 segundos, o tempo passa, mas a posição do móvel permanece 5 metros. Ou seja, no trecho B, no intervalo de tempo de 2 segundos, a posição do móvel permaneceu sempre a mesma, ou seja, 5 metros. Então, no trecho B, nós podemos afirmar que a variação de espaço do móvel foi zero, porque o móvel se encontrava sempre na mesma posição. Então, essa alternativa A, já de cara, está correta. A partícula permaneceu em repouso no trecho B, sim, pois a sua posição não variou, ok? Vamos para as próximas alternativas. Olha só. Na alternativa B, ele fala que no trecho C, o deslocamento da partícula foi de 10 metros. Olha só, o trecho C seria esse trechozinho aqui, ó. Só um minuto. O trecho C seria esse trechozinho aqui, ok? Onde a partícula começa na posição 5 e termina na posição 10. Ou seja, no trecho C, se você fosse calcular o deslocamento escalar fazendo a posição final menos a posição inicial, no trecho C, a posição final seria 10 e a posição inicial seria 5 metros. Ou seja, o deslocamento no trecho C seria um deslocamento de 5 metros e não de 10 metros, como está dizendo a alternativa. Por isso, ela está errada. Vamos para a letra C. Na letra C, ele fala que o módulo da velocidade média da partícula no trecho D é igual a 5 metros por segundo. Olha só, o trecho D seria esse trechozinho aqui, ó, beleza? Onde nós percebemos que no trecho D, o deslocamento do móvel foi de menos 10 metros, já que ele parte da posição 10 e chega na posição 0. Seria um deslocamento de menos 10 metros no intervalo de tempo de 1 segundo, já que começamos no tempo 6 e terminamos no tempo 7. Ora, se é para calcular a velocidade média no trecho D, seria o deslocamento, ΔS no trecho D, sobre o intervalo de tempo. O deslocamento seria de menos 10 metros e o intervalo de tempo, 1 segundo. Ou seja, a velocidade escalar média no trecho D seria de menos 10 metros por segundo e não 5 metros por segundo, como diz a alternativa. Por isso que ela está errada. Vamos lá para a letra D. O movimento da partícula nos trechos A e D é uniformemente variado e retrógrado. Galera, o trecho A seria esse trecho aqui, beleza? E o trecho D seria esse trechozinho aqui, ok?
Vamos lá. No movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, ok? Posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Preste muita atenção que essa função horária do espaço é uma função do primeiro grau e, portanto, o gráfico é uma reta. Por isso que nós só temos retas aqui no nosso gráfico, porque esse movimento é um movimento uniforme, beleza? E aí, se o nosso gráfico é uma reta, nós podemos ter retas crescentes, se o movimento for progressivo, e retas decrescentes, se o movimento for retrógrado. Então, saca só, se a velocidade do móvel for uma velocidade positiva, a reta que nós teremos no gráfico seria uma reta crescente. Mas, se a velocidade do móvel é uma velocidade negativa, a reta que nós teríamos no gráfico seria uma reta decrescente. Porque quem manda na inclinação da reta é a velocidade, ok? Então, dizer que no trecho A o movimento é retrógrado e dizer que no trecho D o movimento é retrógrado está correto. Porque a reta no trecho A e a reta no trecho D são retas decrescentes, ou seja, a velocidade é negativa. Isso aqui está correto. Mas dizer que o movimento é uniformemente variado está errado, pois no gráfico do espaço em função do tempo, se o movimento é uniformemente variado, o gráfico deveria ser representado por uma parábola, ok? E como aqui nós só temos retas, a função do espaço para o movimento uniforme é uma função do primeiro grau. Portanto, no trecho A e no trecho D, assim como no trecho B e no trecho C, o movimento é um movimento uniforme, ok? Por isso que essa questão está errada, alternativa. Vamos para a letra E. A partícula realiza um movimento uniforme com velocidade média de 2 metros por segundo no intervalo de tempo de 0 a 7 segundos. Galera, no intervalo de tempo de 0 a 7 segundos, nós temos aqui o nosso ΔT. Nesse intervalo de tempo de 0 a 7 segundos, o móvel partiu da posição 10 e chegou na posição 0. Então, nós temos aqui o nosso ΔS. Se for para você fazer a velocidade média total, você pegaria o ΔS total sobre o ΔT total. Se ele começou na posição 10 e terminou na posição 0, o ΔS total foi de menos 10 metros. Se ele começou no tempo t igual a 0 e terminou no tempo t igual a 7, o ΔT total foi de 10 segundos. E se você fizer a relação 10 sobre 7, você vai achar um valor aproximado de menos 1,42 metros por segundo. Essa seria a velocidade média total, e não 2 metros por segundo, como afirma a alternativa E. Portanto, se a gente retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa A. A partícula permaneceu em repouso no trecho B. A de arrebentar na prova do LIPE. Vamos juntos!